Boa noite, meus irmãos, graça e paz, uma alegria, mais uma vez, nos reunirmos aqui na casa do Senhor para mais um domingo, mais um culto. Você visitante já foi saudado, cumprimentado, é realmente muito bem-vindo, que você volte outras vezes. Antônio, que está aqui também, bem-vindo, Antônio, volte outras vezes. Que o Senhor nos abençoe neste momento na meditação da sua palavra, amém? Hoje celebramos mais uma vez a ceia do Senhor, a mesa da comunhão. E como muito bem destacou o irmão Aguinaldo, nós estamos aqui por causa do perdão que recebemos do Senhor. Ele pagou o preço que era nosso, a ser pago por cada um de nós. E por isso nós podemos estar aqui. E por isso nós estamos aqui, por isso nós celebramos ao Senhor como Salvador. Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 13, é onde encontra-se o texto base da nossa reflexão nesta noite. Eu tenho em minhas mãos uma Bíblia na versão internacional, nova versão internacional, NVI. Pode ser um pouco diferente da Bíblia que você tem em mãos. Na versão, diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 13 a seguir. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, Pilatos lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte, vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Ó Deus e Pai, nós te pedimos a tua bênção agora neste momento, através do teu Espírito Santo, a iluminação que vem a nós através do teu Espírito para entendermos a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Pastor Israel Belo de Azevedo escreveu um artigo que muito me chamou a atenção, muito interessante, intitulado As Coletâneas das 7 Palavras da Cruz. Na verdade, a coletânea das 7 Palavras da Cruz. Ele juntou palavras que, a seu ver, emergem da cruz. E as palavras são as seguintes: a primeira palavra que emerge da cruz de Cristo é a palavra perdão. Perdoar, ele diz, por causa da cruz de Cristo, precisa ser o principal verbo da vida do cristão.
da nossa vida. Na cruz, em meio a uma dor, um sofrimento inimaginável, Jesus foi capaz de orar pelos seus inimigos, pedindo ao Pai que os perdoasse. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mesmo sofrendo da forma mais terrível, como ele está sofrendo, Jesus não pensa em justiça contra os homens. Ele está cumprindo a justiça de Deus, mas ele pensa em perdão. Talvez não espera que esses inimigos tomem a iniciativa de pedir perdão. Pedir perdão pelo que estão fazendo, uma violência enorme contra alguém que foi examinado na mais alta corte de justiça e considerado inocente. Jesus olha para eles e na mesma hora se dirige ao Pai em oração pedindo perdão sobre a vida deles. Diz ao Pai que a maldade deles era fruto de ignorância. Eles sabiam que estavam matando um sentenciado à morte, mas não sabiam quem era que estavam matando. Interessante que Jesus não ora num momento desse ao seu favor, para obter vantagens para si. Ele ora pelos outros, ele ora pelos inimigos. Com isso, Jesus nos ensina que o perdão precisa ser unilateral. O que é isso, unilateral? É num sentido independente da reciprocidade, independente do outro, independente também se o outro merece o perdão, se o outro é culpado, se o outro é cínico, dissimulado, independente das motivações do outro, independente se o outro até se arrependeu ou não. Por isso o perdão é unilateral e também precisa ser, por esses mesmos motivos, incondicional. Isto é, que não se limita, não se restringe o perdão. À luz do que Jesus nos deu como exemplo, perdão não está sujeito a condições prévias. Perdão é incondicional. Enquanto nós ficarmos esperando que os nossos ofensores reconheçam, se humilhem, venham até nós pedir perdão, o que vai prevalecer vai ser a inimizade, o rancor. Você quer perdoar? Você pode perdoar. Pare de olhar para a ofensa, pare de olhar para quem te ofendeu, porque esse olhar só vai fazer você avaliar a pessoa, e isso é um problema. Ao invés disso, procure tirar os olhos do problema, da ofensa, e decida perdoar. Mas você precisa querer perdoar. Jesus é o nosso exemplo supremo quando se trata de perdão. Então, façamos como Ele. Mudemos o foco, olhemos para o Pai. E ele olha para o Pai e fala com o Pai sobre essas questões. E nós não podemos nos esquecer que Deus nos perdoou quando ainda éramos inimigos seus. Paulo fala isso, inspirado pelo Espírito Santo, na carta aos Romanos capítulo 5. O homem é inimigo de Deus e não o contrário. Deus tomou a iniciativa de reconciliar o homem consigo mediante a morte do seu Filho Jesus. E reconciliar é pôr fim à hostilidade. Perdão, então, é a primeira palavra que emerge da cruz de Cristo. A segunda palavra é promessa. Na cruz, Jesus pôde dizer de forma afetuosa e inclusiva a um homem que estava pregado na cruz ao seu lado, Jesus pôde dizer e prometer:
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. É uma promessa. Nisso, esse homem podia confiar. E por mais que nós nos esforcemos para tentar, meus irmãos, alcançar o significado dessa súplica, desse pedido feito por esse homem a Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nós jamais vamos conseguir alcançar o que está por detrás desse pedido. O sentimento que vai no coração desse homem, a comoção, a fé, a angústia, o medo, o arrependimento, quem sabe o remorso, a conversão. Mas Jesus compreende, Ele sempre nos compreende. Jesus percebe, Jesus atina aos pensamentos do homem, Ele percebe, Ele descobre, Ele antevê. O que Ele quer é que nós tenhamos comunhão e confiança nele e nas suas promessas. As pessoas não nos compreendem, Jesus nos compreende perfeitamente. E Jesus então responde a esse homem já crucificado com essa promessa maravilhosamente alentadora. Era também o desejo de Jesus salvá-lo. Apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 9, diz: o Senhor não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento e à salvação. Evangelho de João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todas as promessas de Deus em Jesus são infalíveis. Ainda Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 20, diz: pois tantas quantas forem as promessas feitas por Deus, tem em Cristo o sim e o amém. Aleluia. Mesmo em meio à sua própria dor, a dor que Jesus sentia, Jesus está pronto para abençoar e para salvar. Ele, diante da súplica desse homem, põe em ação toda a sua bondade, todo o seu desejo de salvar. Se pode levar mais um para o céu, Ele vai levar, Ele o fará. Ele está morrendo naquela cruz justamente por isso, para salvar. Se o Senhor te chamar hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje mesmo, o Senhor te chamar, você está preparado para ir ao encontro do Senhor? Hoje mesmo estar com o Senhor? Porque por melhor que seja a vida que nós vivemos aqui neste mundo, essa não é a vida que Jesus tem preparado para a nossa eternidade. 1 Coríntios 2,9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. Diante disso, nós precisamos nos perguntar de forma muito sincera, muito honesta, se nós temos ou não almejado, e o quanto nós temos almejado viver com o Senhor, onde Ele está. A terceira palavra que emerge da cruz de Cristo é a palavra cuidado. Cuidado. Jesus foi alguém que não possuiu bens, nem riquezas materiais, foi notadamente de família pobre, humilde. Dele próprio, os evangelhos mostram, nos diversos relatos sobre o seu ministério terreno, mostra-o percorrendo grandes distâncias a pé, passando por vilas, vilarejos, cidades, atravessando os rios, lagos em barcos, muito provavelmente barcos emprestados, pois não há registro de que Jesus fosse dono de nenhuma embarcação.
Lembram-se muito bem do relato da entrada de Jesus em Jerusalém, num jumentinho emprestado. Marcos escreve esse episódio, dizendo: quando se aproximavam de Jerusalém, Jesus envia à frente 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, desamarrem-no, tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que estão fazendo isso, digam: o Senhor precisa dele, e logo o devolverá. Não há qualquer menção nenhuma sobre posses da família de Jesus, tampouco de Jesus. Uma vida difícil, uma vida sofrida, uma vida, por que não dizer, de dificuldades. E depois de uma vida vivida assim, na cruz, o que Jesus tem, a sua vida dilacerada, o seu corpo moído, transpassado, cheio de feridas, mas lá do alto da cruz, dependurado na cruz, ele vê e olha a sua mãe chorando. Ele vê também ao lado da sua mãe o seu amigo, o seu discípulo amado, e o que ele diz para ambos são palavras de cuidado, que conforta a ambos. Ele diz à sua mãe: mãe, aí está o seu filho. Ao filho ele diz: amigo, aí está a sua mãe. Mãe, a partir de agora ele será o seu filho. Amigo, a partir de agora a minha mãe será a sua mãe. Ele consegue identificá-los ali ao pé da cruz, mesmo, quem sabe, com a visão embaçada, mas ele expressa cuidado, um cuidado tal que certamente deve ter comovido a todos que testemunharam esse fato. Jesus sabe muito bem que os sentimentos familiares e sobretudo o cuidado que ele mesmo desfrutou precisa continuar. Muito mais do que com o olhar, com palavras, ele se esforça para dizer à sua mãe e ao seu amigo para se ajudarem e cuidarem-se mutuamente. Laços de família, de amizade, que são resultados em serviço, em família, lugar de cuidado, entre pessoas. Então, é isso que está no centro de qualquer projeto de Deus e de Jesus. O Deus que nesse momento agoniza na cruz, ele perpetua os laços de fraternidade e de cuidado entre os homens. Aleluias. A quarta palavra que parece que emerge da cruz de Cristo é a palavra humanidade. Galilei, há cerca de talvez 500 anos atrás, ele disse: todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem. Depois de uma longa caminhada que Jesus teve que empreender, debaixo de um sol escaldante, sob tortura, sob açoites, onde ele perde uma grande quantidade de sangue, certamente sentindo suas forças exauridas, a essa altura, já pregado na cruz, Jesus faz um pedido extremamente humano. Para que as Escrituras se cumprissem, Jesus diz: tenho sede. Para que as Escrituras se cumprissem, pode referir-se ao Salmo 22, verso 15, que diz: meu vigor secou-se como um caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca.
Quem numa cruz pediria água? Só mesmo em extrema sede. Jesus disse isso: tenho sede, porque ele sentia sede. Porque muitas vezes nós nos queixamos e muitas vezes dizemos: ah, Senhor, nós precisávamos falar, nós precisávamos expor as nossas dificuldades, nós precisávamos dizer: Senhor, está doendo. Nós precisávamos dizer: Senhor, eu tenho essa necessidade. Muitas vezes nós não dizemos diante do Senhor, nós não dizemos para o Senhor: Senhor, está doendo, Senhor, eu tenho essa necessidade. Mas em tudo, meus irmãos, na vida nós podemos ter Jesus como nosso mestre e modelo. Jesus não tem medo da sua humanidade. Embora sendo Deus, ele cumpre integralmente o seu papel como ser humano, como ele está vivendo. Ele nasceu, ele viveu, ele morreu como qualquer ser humano, como eu, como você. Deus encarnado entrou no nosso mundo, em carne e osso, em sangue, apareceu no horizonte das experiências humanas, viveu vida de lágrimas, de morte, sofreu por nós, morreu em nosso lugar. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, os nossos sofrimentos, qualquer que sejam, tornam-se mais suportáveis à luz da cruz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A quinta palavra que emerge da cruz de Cristo é a palavra desamparo. Se alguém ainda tem dúvida das duas naturezas de Jesus, a natureza humana e a natureza divina, conforme a Bíblia Sagrada nos afirma, que ouça mais uma vez o que diz a palavra. Na cruz, quando a sua vida está se esvaindo, Jesus brada em alta voz. Interessante isso, porque ele já está quase sem forças, mas ele brada, o texto diz, em alta voz, ainda mais algumas palavras, já quase palavras finais, antes de dar o seu último suspiro, e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Debilitado, esgotado, humilhado, exaurido das suas forças, mas ainda impregnado do Antigo Testamento na sua mente, impregnado da palavra de Deus, a palavra de Deus sempre viva na sua memória, na sua história, na sua identidade, uma vida imersa na palavra. Jesus recita parte desse salmo, Salmo 22, que quem sabe ele aprendeu na infância: Deus meu, por que me desamparaste? Se alguém sente de alguma forma desamparado pelo Senhor, sente de alguma forma desamparado na vida, deve saber que nisso Jesus também foi o nosso antecessor. Sentindo nessa hora o desamparo, sim, mas a palavra de Deus o capacita o tempo todo a interpretar e enfrentar cada desafio. Aleluia. Contudo, o seu grito na cruz então é um brado de identificação. Jesus sabia que, independente das circunstâncias pelas quais ele passava, ele vivia, ele tinha um Pai a quem ele podia em qualquer momento se dirigir. E essa é para nós também uma palavra de conforto, porque nós fomos também igualmente alcançados pela graça de Deus manifestada em Jesus. Felizes aqueles que se identificam com Jesus
no seu desamparo, porque são esses que se identificarão com Ele também na sua ressurreição. É o que Paulo ensina a Timóteo. Diz a ele: essa palavra é digna de confiança, Timóteo. Se morremos com Cristo, com Ele também viveremos. Uma nova vida, uma vida ideal, uma vida repleta de virtudes, incomparavelmente melhor do que a velha vida. E a sexta palavra da cruz, a palavra metáfora. É interessante isso. Metáfora é uma palavra usada para expressar um sentido figurado de alguma coisa. Jesus, que por um momento perde a conexão com o Pai, sentindo-se por Ele desamparado, agora recupera essa conexão, restabelece o contato com o Pai e ora as suas palavras finais na cruz, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Na verdade, nós não conseguimos falar de coisas referentes a Deus, falar das coisas mais importantes da vida, sem o uso de metáforas. Não conseguimos falar acerca de Deus, que é o fundamento da nossa fé, sem o uso de metáforas. A Bíblia diz que Deus é Espírito. No entanto, Jesus ora ao Pai dizendo que nas suas mãos entrega o seu Espírito. Dizer que Deus possui mãos, ouvidos, boca, olhos, são metáforas, mas é a única maneira de falarmos acerca de Deus numa linguagem que atinge a nossa compreensão. Falamos dele usando essas palavras que falam das nossas próprias experiências. Quando dizemos, por exemplo, que Deus se entristeceu, só é possível entender isso porque nós falamos e sabemos o que é isso. Entregar o próprio Espírito nas mãos de Deus é afirmar-se pronto para morrer. É uma metáfora de rendição do Senhor Jesus. Rendição porque Jesus havia lutado pela sua vida. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas agora ele está rendido à vontade do Pai. Ele se apresenta pronto para morrer. E assim nós chegamos à sétima e última palavra dessa coletânea. As palavras da cruz. E a sétima palavra é, curiosamente, a palavra começo. Há uma expressão de Jesus que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, não trazem. Está, portanto, registrada somente em João. É o brado final de Jesus na cruz, dizendo: está consumado. É como se Jesus dissesse: Pai, eu te entrego tudo. Pai, eu te agradeço por tudo o que aconteceu. Pai, está concluído. Pai, tudo saiu conforme planejamos. Começo porque é na cruz de Cristo que se materializa e é oferecida ao homem a oportunidade concreta de salvação. Aleluia! Na cruz de Cristo, os pecados que fazia separação entre Deus e os homens foram perdoados. Na cruz ocorre o derramamento da graça salvadora de Deus a toda a humanidade. Na cruz o véu da separação foi rasgado de alto a baixo. Um véu que era tecido pelo pecado. Na cruz os braços do Senhor, forçadamente abertos, foram transformados em braços amorosamente abertos, trazendo em si o maior de todos os convites que o ser humano poderia receber. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E alguém pode estar dizendo: pastor, o que isso tem a ver
com o texto que lemos. Isaías 53, verso 6, diz que o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Amém? Isso significa que a cruz de Jesus era nossa. Significa que ele, Jesus, pagou uma dívida que era minha, que era sua. Significa que uma doce e maravilhosa troca aconteceu. Isso explica um pouco do personagem do nosso texto, Barrabás. Alguém rebelde, assassino, considerado culpado, um homem que alimentava raiva no coração, tinha sangue nas mãos, um homem culpado, transgressor da lei, violento, um homem desordeiro, homicida, mas a multidão quer que Pilatos execute Jesus no lugar de Barrabás. Mas o clamor da multidão também não é pela graça, pelo favor, em favor de Barrabás, é pelo ódio e pela rejeição a Jesus. Pilatos, por sua vez, também não é leal ou fiel a Jesus. Pilatos quer apenas evitar a condenação de alguém que ele sabe que é inocente, o texto diz isso, querendo se preservar. Não quer entrar para a história como aquele que mandou executar um inocente. Sabe que Barrabás é culpado. Ele sabe que o famoso e respeitado direito humano, direito romano, melhor dizendo, é uma referência para o mundo. Ele apela para os judeus: resolvam isso entre vocês, resolva essa questão entre vocês. Ele procura persuadi-los a aceitarem Jesus como um prisioneiro que depois vai ser solto na festa da Páscoa, uma tradição romana. Oferece um acordo: eu castigo em vez de executá-lo, porque eu não vejo culpa nele. Claro, Jesus nunca pecou. Jesus foi alguém honesto no meio da hipocrisia. Foi alguém gentil vivendo num mundo extremamente cruel. Amoroso e piedoso num ambiente injusto, corrompido pelo egoísmo. Alguém focado nos céus, apesar das inúmeras probabilidades de distrações. Meus irmãos, pecado é alguém tomando conhecimento da história, da vida de Jesus, seu sofrimento, seu sacrifício por nós, ainda assim se manter indiferente. O pecado grita: eu mesmo administro a minha vida, eu mesmo quero administrar. A isso a Bíblia chama rebelião contra Deus. Nós não apreciamos a graça de Jesus, a graça de Deus, até que nós nos compreendamos que nós somos culpados. Nós fomos culpados. Nós somos prisioneiros. Nós somos Barrabás. Sem Jesus estamos todos jogados nessa prisão chamada pecado, sentados no chão. Sequer podemos olhar para cima quando a porta é aberta. Nós sabemos que somos devedores. Sabemos que a sentença de morte era nossa. Sabemos que era a cruz que nos esperava. Mas eis que nós ouvimos algo diferente. Ouvimos algo surpreendente. Ouvimos: você agora está livre. Como assim? Podem me explicar? Jesus levou os teus pecados. Jesus retirou os pecados que eram teus. Para onde Ele os levou?
para a cruz, para o Calvário. Encha o teu coração com o melhor resumo que você puder fazer dessa extraordinária história do que Deus fez em Jesus por você, em seu favor. Deus te declara inocente por causa do sacrifício de Jesus na cruz, em seu lugar, em meu lugar. Deus não ignorou os nossos pecados para que nós não pensássemos que Ele concorda com os nossos pecados. Deus também não nos puniu para que não ocorresse de que fôssemos destruídos. Em vez disso, Deus encontrou uma maneira de punir o pecado, preservando o pecador. Nós não sabemos, porque o texto não informa, como Barrabás reagiu a esse presente extraordinário que recebeu. Se o desprezou, se sentiu-se envergonhado, se sentiu remorso, se o rejeitou, se agradeceu, mas que eu e você sejamos o culpado que diz: obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, obrigado pelo dia que Jesus assumiu o meu lugar na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, pelo dia em que a graça do Senhor aconteceu na minha vida. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Ó Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pela tua maravilhosa palavra, Pai, que não apenas veio à nossa mente, ao nosso intelecto, mas, ó Deus, que nós possamos compreendendo, crer na tua palavra de coração. Ó Deus, que a tua palavra que veio a nós nesta noite, mais uma vez, ó Deus, quando relembramos a tua morte na cruz por nós, que essa palavra habite ricamente em nossos corações, de modo, ó Deus, que ela transforme a nossa vida dia após dia, que ela impacte, ó Deus, os nossos pensamentos, as nossas ações, que a tua palavra seja a base, ó Deus, da nossa vida, que nós vivamos, ó Deus, agradecidos ao Senhor pelo perdão que recebemos em Cristo Jesus, pelas promessas do Senhor Jesus para as nossas vidas, pelo cuidado do Senhor por nós, que o teu chamado, ó Deus, para cada um de nós, para essa tão grande salvação, que seja, ó Deus, mesmo tão claro nas nossas vidas, que mesmo em meio às tribulações da vida, mesmo em meio às lutas pelas quais passamos, a alegria de sabermos perdoados pelo Senhor e salvos pelo Senhor, seja aquilo que seja a nossa força no dia a dia, a tua força na nossa vida, ó Pai, para podermos viver assim, lembrando o que o Senhor fez por nós, agradecidos ao Senhor por isso, e anunciando essa tão grande salvação ao mundo que precisa de Salvador, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Amém. Louvado seja o Senhor.